Olá, pessoal! Ótima sexta! Estamos chegando ao final de mais uma semana, mais uma lição da Escola Sabatina, lição 2 está terminando, né? Aqui em Galápagos é feriado hoje, então está sendo muito bom. E para a gente fechar o nosso estudo, tanto da lição dos jovens quanto dos adultos, a gente vai continuar falando a respeito do tema da idolatria no livro de Deuteronômio, né? Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, gente, não custa nada, o botãozinho vermelho tá aqui. Se você está no Insta, o link na minha bio tem ali o direcionamento aqui pro canal do YouTube, tá fácil, tá bom? Então é só se inscrever e compartilhe com os amigos também, tá bom? Compartilhe, me marca no Insta e aí a gente vai conversando e repostando. Deixa nos comentários também o que você tem achado aqui dos estudos, tem muita gente deixando comentários tão legais, dizendo que tem sido muito útil, então isso é muito importante dar uma incentivada, tá bom? Enfim, vamos então falar aqui da lição de sexta. Vou começar com a lição dos jovens. O título é A Lei Dada a Israel. E a gente vai continuar falando a respeito do assunto da idolatria que a gente falou durante toda essa semana, especificamente falando sobre a lei. E a lição comenta uma coisa interessante, e é uma coisa que basicamente a gente já sabe, né? Que os 10 mandamentos, eles estão divididos ali em duas seções, né? A primeira seção, que vai do primeiro ao quarto mandamento, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, né? Como que nós devemos nos comportar em relação a Deus. Então, não ter imagem de escultura, não ter outros deuses, né? Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, enfim, são ali os 4 mandamentos, né? Depois a gente tem os outros 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então é não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, como a gente está focando aqui na questão da idolatria, a gente precisa entender, como eu já falei aqui várias vezes essa semana, de que a idolatria nem sempre é a gente ter uma imagem aqui para a gente fazer as nossas orações e para a gente direcionar as nossas esperanças e a nossa fé, né? A idolatria, ela deturpa o nosso relacionamento com Deus. A lição dos jovens comenta uma coisa interessante, eu não lembro agora se é no texto da comunidade ou no outro, eu não consigo ver agora, que eu estudo a lição pelo aplicativo, então eu não tenho aqui o físico para eu dar uma olhada, mas eu acho que é no texto de apoio da comunidade que diz que quando a gente tem uma imagem, nos dá a impressão que a gente tem controle sobre essa imagem ou controle sobre esse Deus. Então, por exemplo, tem histórias aí que a lição cita um exemplo, né, de que o Santo Antônio lá, o santo casamenteiro, que muita gente que é devoto ora para conseguir aí um marido, ou enfim, né, quando não consegue, para punir o santo, porque não deu a graça, vira ele de cabeça para baixo, né. Então, usando esse exemplo, é lógico que quem é católico vai dizer que isso não é uma idolatria, né? Que é um ícone, que é diferente, etc. Aquela coisa toda. Eu não vou entrar no mérito porque não é o nosso objetivo, mas quando a gente tem essa atitude da gente dirigir as nossas orações e a nossa fé para algo que não é Deus, aí está o problema. E aí que está a idolatria. E aí que está o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E tem uma pergunta especialmente que eu quero comentar aqui da lição dos jovens, que é como descobrir se temos um ídolo em nosso coração. Eu acho que é muito fácil e o que eu costumo fazer, e eu me pergunto recorrentemente, porque como a gente falou essa semana, muitas vezes a gente faz algumas coisas inconscientes, né? E a gente não tem ideia de que aquilo se torna um ídolo. Então eu me pergunto, quem que é a prioridade na minha vida? Quem que é ou o que é aquilo que eu vou dirigir os meus esforços, né? Então, será que é o meu trabalho? Será que, por exemplo, é o canal do YouTube, ou o meu Instagram, ou aquela foto que eu posto em que eu fico checando o tempo inteiro para ver se tem curtidas ou não? Será que é a minha vida profissional em que eu quero estudar, trabalhar para ter mais dinheiro, para ter uma vida confortável, só que eu sempre quero mais, né? Será que, por exemplo, e a gente está aí
nessa época aí de ambientalismo, né? Tem a galera que abraça a árvore e que luta por causa das mudanças climáticas e tal, e porque essa vai ser a solução para salvar o nosso planeta e tal. Só que, gente, não é a gente que vai salvar esse planeta. É Deus que vai salvar, é Jesus que vai voltar para restaurar tudo. Então, a partir do momento que eu pego os meus esforços e coloco para isso, isso é uma forma de idolatria, isso é um Deus na minha vida, né? Então é isso. Então eu acho que, como essa é uma questão muito pessoal, você deve fazer, tem uma expressão no inglês que chama soul searching, né? Você deve fazer uma busca aí na sua mente, na sua alma, e ver quem que é a prioridade na sua vida, né? Você sabe a resposta. E dependendo de quem é a sua prioridade, você pode estar colocando outros deuses diante de você, tá bom? Eu faço a mesma coisa comigo, tá, gente? Então, a gente precisa fazer isso. Agora, falando aqui do estudo adicional e continuando o assunto de ontem da lição dos adultos, né? Quando a gente se pergunta por que Deus levou juízo para essas pessoas, por que Deus foi tão cruel, né? A ponto de destruir homens, mulheres e crianças, enfim, né? E a gente tem aqui a ideia de que Deus também usou o povo de Israel para levar justiça e que essas nações tiveram. Lembra que Deus nunca vai aplicar o juízo, vai fazer um juízo sem ter dado oportunidades para essas pessoas e para essas nações, porque Deus é justo. Então, quando Deus decide destruir o mundo com água, Noé ficou pregando anos para que o povo se arrependesse e entrasse na arca. Quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída, Abraão intercedeu várias vezes para que a cidade de Gomorra fosse salva, para que se tivesse um justo, 2 justos, 10 justos na cidade, que a cidade fosse salva. E aí a gente chega aqui com essas cidades, e a lição até faz um comparativo, porque isso, de alguma forma, foi também uma forma de juízo, né? Comparado às outras situações que eu citei. É lógico que as dimensões, as medidas foram diferentes, mas também foi. Então, Deus usou essas situações para levar o juízo. Esse paralelo é muito interessante, né? E pode ser que não é só porque não esteja na Bíblia que a gente não saiba, mas pode ser que, além dos exemplos que tem na Bíblia, Deus também tenha dado outras oportunidades durante todo aquele tempo. A gente não sabe, né? Enfim. Então, a lição também cita, inclusive, um trecho de Isaías que eu queria ler aqui com vocês, que, inclusive, é o meu verso preferido e é um verso que eu sempre gosto de ler aqui, quando eu me sinto mal e às vezes eu não consigo entender, por exemplo, o porquê Deus toma algumas decisões, ou porquê Deus não responde às minhas orações, ou porquê as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse, né? E aqui em Isaías 55, no verso 8 e 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente vê aqui que Deus, ele sabe muito mais do que nós, e ele sabe os motivos pelos quais ele toma determinadas atitudes, ou ele permite determinadas coisas. Então, como eu falei na lição de ontem, não vale a pena a gente ficar se debatendo ou tentando entender o porquê de todas as coisas, porque muitos desses motivos não nos foram revelados. Mas a gente precisa ter fé mesmo nesses momentos em que a gente não consegue entender direito o porquê de determinadas coisas aconteceram ou porquê, enfim. Né? Então, eu acho que isso é o importante. Tá bom? Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje ficou maior que o normal, mas não tem problema, né? Vocês que lutem. Mas a gente se vê, então, na lição de amanhã, de introdução, de sábado, da lição 3, tá certo? Até amanhã.